Olá, meu querido, minha querida. Que bom estarmos novamente aqui para falarmos sobre os evangelhos. Mas nós fizemos um retorno até muitos anos antes de Jesus Cristo para tentarmos encontrar um contexto histórico adequado para que nós possamos entender os evangelhos. No último vídeo, nós paramos no retorno dos judeus para Jerusalém, os judeus que estavam exilados na Babilônia. Falamos também, inclusive, que por aquela ocasião, a maioria dos judeus não quis voltar para Jerusalém, por motivos óbvios. Não foram educados na língua de Jerusalém, eles estavam totalmente adaptados aos costumes da Babilônia. Muitos dos homens e mulheres já tinham constituído negócios naquele local. Não havia razão óbvia para voltar. Além disso, você para imaginar, foram 70 anos de abandono no local. Você imagina as condições que aquele lugar deveria estar, né? As condições deviam ser horrorosas. Isso sem contar dos outros povos que foram para aquele local e que passaram a se achar donos daquela região. Apesar da região estar sob a administração da Babilônia no início, depois da administração persa, os que ficaram naquele local, ainda que submissos à administração persa ou babilônica, eles se sentiam, de certa forma, os habitantes do local. Então, eles não queriam perder aquilo. E muitos judeus não estavam dispostos a entrar em nenhum conflito armado contra nenhum outro povo. Já bastava os anos de muitas lutas que Judá e Israel travaram durante os anos de existência independente como reino. Não queriam mais aquilo. De sorte que voltou um contingente de judeus para Jerusalém para o firme propósito de começar a nação pelo ponto central. Qual era o ponto central da nação? O templo. É evidente que eles tinham que começar pelo mais importante, o mais precioso, que era reedificar o templo de Deus, no mesmo local onde ele tinha sido derribado pelos babilônicos 70 anos antes. Mas esse processo de reconstrução do templo teve avanços e retrocessos. Como eu falei para vocês ainda há pouco, os habitantes do local não se conformaram em ver os judeus retornarem e reassumirem uma terra que tinha sido deixada de lado. Na verdade, forçadamente, mas tinha sido deixada de lado, e outros vieram e, de alguma forma ou de outra, acabaram se tornando os guardiões do local. De maneira que este processo de reconstrução do templo levou mais de 20 anos. Ou, se não vou dizer mais de 20 anos, mas mais ou menos uns 18 anos, desde a permissão para retornarem para Jerusalém até a reconstrução, o início real das reconstruções, que foi em 520, porque em 530 ela foi paralisada, em 520 ela retomou, os judeus retomaram, tiveram de novo permissão para continuar construindo. Passaram-se muitos anos. Em 515, por fim, eles conseguiram reedificar o templo de Deus. E isto no meio de muita festa, muita alegria, ao mesmo tempo com tristeza, porque alguns que tinham visto a casa anterior se entristeceram porque a casa anterior era muito mais bela do que a casa que tinha sido reedificada. Esta é a segunda casa profetizada pelo profeta Ageu, onde diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou seja, a glória desse templo, que alguns chamam de templo de Ageu, mas a glória da segunda casa, segundo a perspectiva espiritual, seria maior do que o da primeira casa. E aí então, depois desse ano de 515, em 473 nós temos a primeira tentativa de uma espécie de genocídio contra os judeus na Pérsia. Neste caso, Deus, por sua providência, levantou Ester como rainha para impedir que isto acontecesse. Em 457, a cidade de Jerusalém já vinha passando por dificuldades e volta Esdras com um contingente enorme de pessoas também para estabelecer o ensinamento,
da palavra em Israel, em Jerusalém. Isto já acontecia na Babilônia. Nós vamos aprender que na Babilônia foi onde surgiram as sinagogas, que se tornaram centros de adoração, de preservação da língua, de preservação da cultura e também para o estudo do Antigo Testamento. Agora, eles trouxeram... E o detalhe, vocês podem imaginar que por 70 anos eles ficaram sem oferecer nenhum sacrifício. Reparem, o início do cativeiro da Babilônia foi em 586. Em 515, ou seja, em 516, terminam os 70 anos de cativeiro. Em 515, o templo é reedificado. Aí voltam a funcionar os sacrifícios. Mas Esdras foi implementar lá em Jerusalém aquilo que dera certo na Babilônia, para dar prosseguimento ao ensino da palavra de Deus para um povo que precisava desesperadamente se apegar à lei de Deus. Esperava-se, inclusive, que a nova aliança fosse feita por essa ocasião, ou pelo menos pela ocasião quando o templo foi reedificado, ou durante o período persa, com Esther, ou durante a vinda de Esdras, que era um sacerdote, e ali, quem sabe, seria feita a nova aliança. Essa nova aliança ela só foi feita muitos anos depois por nosso Senhor Jesus Cristo, alguns momentos antes de sua morte na cruz do Calvário. Muito bem, em 444, um grupo de judeus de Jerusalém vai até a Pérsia, em Suzã. A Pérsia hoje é o Afeganistão. Então eles foram até a Pérsia para conversar com Neemias. Neemias era um funcionário, um alto funcionário da administração persa. Não pense em você que ser copeiro era alguém cuidado de copo, não. Copeiro era um homem responsável por toda a administração dos banquetes, da alimentação do palácio, era o responsável por manter funcionários, manter a limpeza nas acomodações reais, nos grandes palácios. Os persas costumavam dar banquetes de 6 meses. Você imagina qual é a logística para que pessoas possam ser acomodadas, ter água para essas pessoas que servissem a cada um dos convidados. Os persas traziam representantes das províncias para então poderem conhecer as maravilhas da administração persa. E Neemias era este responsável, era esse oficial-chefe. E foram lá e disseram para ele do atual estado de Jerusalém. Eles relatam, inclusive, os muros quebrados e as portas que estavam queimadas a fogo. É óbvio que eles não estavam falando do que tinha acontecido em 586 a.C., ou seja, há quase 140 anos antes. Eles estavam falando, é claro, de algum tipo de guerra, de algum tipo de invasão ou de luta armada que aconteceu durante o período, um período que o antecedeu, ou seja, talvez entre 557 e 444, pode ter havido algum tipo de conflito armado não registrado no Antigo Testamento, mas que ficou nas entrelinhas no momento em que estes emissários que foram de Jerusalém até a Pérsia disseram as condições da cidade. Então Neemias ora a Deus e pede a Artaxerxes uma autorização para que ele possa ir até a cidade de Jerusalém para colocar as coisas em ordem e reconstruir os muros e as portas da cidade de Jerusalém. O templo já tinha sido reedificado. Este templo, mais tarde, sofreria obras através do ministério de Malaquias. Mas isso é uma história que a gente vai contar mais à frente. E a gente está preparando para você aqui como se fosse um pano de fundo, para você entender o porquê do Novo Testamento. Não deixe de ficar aqui atento. Compartilhe o máximo desse vídeo com outras pessoas e seja grandemente abençoado aqui. Já vamos para um outro vídeo. Fica com Deus!